E aí aparece uma mudança social enorme, que, que faz o quê? O trabalhador ele deixa de estar necessariamente ligado à casa e passa a estar ligado à fábrica. Ó, um ponto aí muito interessante, olha que legal. O trabalhador deixa de estar necessariamente ligado à casa e passa a estar ligado à fábrica. Então a vida desse trabalhador ele não tem mais a ver com a casa. A vida desse trabalhador ele começa a ter a ver com o quê? Ele começa a ver com a fábrica. Então, aquilo que ele já pensava, já falava, nossa, que legal, bacana, eu vou passar mais tempo com a minha família, tal, não sei o quê. Já não tem mais isso. Já não tem mais essa dinâmica, né? E aí essa grande mudança, né, que provoca pela revolução não foi simplesmente a chegada das máquinas. Então ela mudou onde, ela mudou quando e como e para quem as pessoas trabalhavam. Olha que loucura. Então mudou totalmente, né? Então se antes uma família poderia produzir em casa, o trabalho estava misturado, a vida com a vida familiar, depois já não tinha mais isso. Então a gente já não conseguiu mais ter essa dinâmica, né, de industrialização, né, com essa mudança, né? O trabalhador passou a sair de casa para trabalhar. Ele começou a mudar a sua dinâmica, né? Ele começou, né, a ver que o tempo passou a ser controlado, né? Então, antes uma pessoa podia organizar parte do seu trabalho de acordo com o ritmo da família e das atividades agrícolas. Na fábrica não. Na fábrica você precisa fazer o quê? Seguir um relógio. Aí a gente dá uma pausa e a gente começa a entender e ter uma noção do que? Caramba, que loucura, né? Antes você começava a fazer uma linha no qual você, peraí, eu vou organizar minha vida, né? Eu vou organizar meu trabalho de acordo com a minha vida. Agora é o contrário. Hoje você organiza a sua vida de acordo com o trabalho. Ou seja, você não organiza a sua vida. A verdade é essa. A verdade é essa. Então a gente começa a entender que nós tivemos ali um paradigma muito louco. Esse paradigma basicamente é o quê? É a Revolução Industrial. Tá? Então, se antes a gente tinha essa dinâmica, mas isso eu estou falando de forma mundial, tá, gente? Ali na Revolução. Então, a gente começa a perceber que o nosso tempo ele começou a ser controlado lá atrás, né? Então, quem que controlava esse tempo? Os burgueses, a burguesia. Quem que é a burguesia? O que que eram? O que que são os burgueses? Aí a gente olha a história, é isso que eu falo. É importante ter esse entendimento, né? Quando a gente pega lá atrás, na época da monarquia absoluta, que você pega lá que tinha ali o clero, a nobreza, e aí você tinha ali na pirâmide, a gente tinha uma pirâmide social que esses burgueses, os comerciantes, eles vão conseguindo, né, negociar, vão ficando, ganhando dinheiro, ganhando riquezas e vão construindo um patrimônio, tá? E aí, em um determinado momento, eles começam a ditar o ritmo. Em um primeiro momento, eles estão lá embaixo na pirâmide, junto com todo mundo, não tem mudança nenhuma. Depois, essa burguesia ela começa a se levantar, ela começa a se tornar o ponto máximo dessa pirâmide. Por quê? Porque aí a gente começa a entender que que quem começa a controlar os meios financeiros é essa burguesia. Então essa burguesia ela começa a mudar essa dinâmica de trabalho, tá? Ela começa a mudar essa dinâmica. Aí a gente vai começa a pensar, ela muda a dinâmica de trabalho no sentido de horário, né? Então essa daí é uma das mudanças mais importantes, tá? A divisão do trabalho ficou muito maior, né? Imagine a produção de o trabalho artesanal, uma pessoa poderia participar de várias etapas, né? Ela cortava,
costurava, ajustava e finalizava, né? Já na fábrica, essas tarefas podem ser divididas entre várias pessoas. Como um exemplo, João corta, Maria costura, Pedro coloca os botões e Ana verifica o produto. É óbvio que dentro dessa linha, quando a gente olha assim, pô, puxa vida, o ser humano ele busca mais oportunidade, busca muito mais possibilidades, tá? Só que ele busca mais essas possibilidades, mas ele vai perdendo um ponto importante aqui, tá? E que ponto importante? A gente está falando do que? Da família, né? Então a família ela continuava sendo importante, mas os seus membros passaram a poder trabalhar fora de casa, inclusive em diferentes locais. Então você começa a fazer o quê? Você começa a separar essas pessoas. Então quando a gente olha para a primeira industrialização, homens trabalhando nas fábricas, mulheres trabalhando em fábricas, em atividades domésticas, crianças trabalhando em fábricas, minas e oficinas. E olha que complicado aqui um ponto importante. O trabalho infantil foi uma característica muito marcante da primeira industrialização, tá? Então, quando a gente olha para essa dinâmica, dessa dinâmica de exploração, vamos imaginar, aí a gente começa a parar, pensar, analisar. Opa, peraí, as empresas que se existiam antes, elas tinham as normas de segurança que existem hoje em dia? Não, elas existiam essas normas de proteção do trabalhador, as leis trabalhistas não existiam, tudo isso não existia. Então, lá naquela época, não tinha nada disso. Não tinha esse negócio de lei trabalhista, essa questão de respaldo. Não tinha respaldo nenhum, tá?